Olá, bem-vindo à última edição, programa da TVEJA que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Aqui ao meu lado estão o editor Silvio Navarro e o nosso super especialista em música, Sérgio Martins. Bem-vindos, meninos. Tudo bem? Bom, antes de tratarmos da seara do Sérgio, música, vamos começar com o assunto da semana, o caso Gedel e a instabilidade do governo Temer. Silvio. Antes de passar para a parte boa desse programa, nós vamos falar da parte chata, né, Fernanda? Bom, o material político que a edição de Veja dessa semana traz, ele envolve aí a crise Gedel, como você disse, e a delação do fim do mundo, que é a delação dos executivos da Odebrecht, tão aguardada no âmbito da Operação Lava Jato. Então vamos começar pela parte ali política do atual governo Michel Temer. A reportagem intitulada A Difícil Travessia ao Futuro leva a assinatura do Daniel Pereira e do Hugo Marques, da sucursal de Brasília. Bom, o Brasil todo acompanhou, né, Fernanda, essa crise envolvendo o agora ex-ministro Gedel Vieira Lima. E o que a reportagem conversa ali, o que a capa da edição traz, é aquilo que foi a montagem do núcleo político do governo Michel Temer. O Temer, ele montou uma espécie de clube de amigos ali, PMDBistas da velha guarda, né? Eliseu Padilha na Casa Civil, o Gedel, que era ministro de governo da Secretaria-Geral, Romero Jucá, que já foi ministro, caiu, o Moreira Franco, que ainda está lá. Enfim, ele se cercou, ele montou o campo político e isso tem um preço, porque isso é o velho Brasil, né? O velho PMDB, aquele retrato o PMDB retrata esse velho Brasil, esse jeito de fazer política. O Gedel foi acusado pelo ex-ministro... De troca de favores, né? Exatamente, pelo ex-ministro Marcelo Calero, da Cultura, que se demitiu, alegando que o Gedel o pressionou para que ele, como ministro da Cultura, interferisse no IPHAN, uma decisão técnica do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, sobre uma obra em Salvador, reduto de onde vive o Gedel. O Gedel tinha um apartamento ainda na planta, que seria erguido, e o IPHAN vetou por uma questão de altura. O prédio só poderia ter 13 andares e não mais de 20, e o Gedel tinha comprado um prédio justamente lá em no andar de cima. Muito bem, a crise foi se agravando, surgiu a informação de que o Calero gravou essa conversa com o Gedel, gravou uma conversa com o Padilha, gravou uma conversa com o Temer, e o Gedel acabou não resistindo, ainda que o núcleo político, especialmente a figura do presidente Temer, tentou ao máximo segurá-lo no cargo. Inclusive a matéria fala disso, e ele foi muito criticado durante a semana justamente por ter demorado em dar uma resposta efetiva para essa crise. É uma né? crise, Talvez de certa forma, até desnecessária. Exatamente. Talvez ela não tivesse se arrastado se ele logo no início tivesse feito alguma coisa. O efeito político, né? Porque a oposição imediatamente já passou a defender o impeachment do presidente Temer, né? Dizendo que já há elementos para isso. Talvez não precisasse ter esticado tanto a corda, mas aí daí vem vou falar entre aspas, o carinho do Temer pelo Gedel e por todo esse clube de amigos que a gente citou. Tem uma expressão muito bacana na reportagem que eu acho que ela define muito bem a figura do Padilha, que ainda está lá e é figura central nesse governo. Ele é um dínamo silencioso da crise política, e o texto vai trazer um caso inédito ali, envolvendo a ação do Padilha, a caneta poderosa do Padilha, com o líder do PTB na Câmara, o Jovair Arantes. Eu não sei se vocês vão lembrar dele, ele foi o relator do impeachment da ex-presidente Dilma, num rolo ali sobre uma área desapropriada em Goiás, reduto do Jovair. Como a coisa se desenrola, tem todos os elementos de troca de favores, mais uma vez aquilo que o Gedel estava pedindo para o Calero. Eu não vou entregar todos os detalhes para não fazer spoiler da matéria. E aí, Fernanda, onde é que essa matéria se amarra na segunda reportagem? É porque todos eles são, de certa forma, citados nessa delação do fim do mundo, essa delação da Odebrecht. O ministro Padilha teria recebido dinheiro em 2014, e a mesma coisa o Moreira Franco.
essa reportagem se amarra com uma outra, produzida pela equipe aqui de São Paulo, pelo repórter Renato Onofre, intitulada Bateu nos Tucanos. Justamente, essa delação da Odebrecht atinge os três principais figuras do PSDB, o chanceler José Serra, ex-governador, o atual governador Geraldo Alckmin e o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, os três presidenciáveis, sempre presidenciáveis, né? Diz o texto, Serra teria usado o dinheiro depositado pela Odebrecht na Suíça para pagar um jatinho que ele usava durante as campanhas, né, de 2010. Exatamente. Esse jatinho pertence ao Ronaldo César Coelho, um banqueiro famoso ligado aos tucanos. Sim, isso. E também trata do misterioso, abre aspas, santo nas planilhas da Odebrecht. Quem é? O governador Geraldo Alckmin, segundo as investigações, segundo o que diz a reportagem. E no caso do Aécio, ele teria escalado um marqueteiro dele, da campanha à presidência, para receber dinheiro das empreiteiras. Ou seja, é o strike que a delação da Odebrecht faz. Então vamos falar de coisa boa, né, Fernanda? Pelo amor de Deus. Vamos mudar pra música, então. Vamos falar de música. Já é final de semana, né? Desde que o samba é samba. Sérgio Martins, conta pra gente um pouquinho como foi produzir essa reportagem, quanto tempo de trabalho aí, porque são 14 páginas, se não me engano, não é? São 14 páginas, mais 2 de recomenda, com 10 sambas que a gente considera icônicos, né? No caso, eu e o Jerônimo Teixeira, né, que trabalhamos arduamente. Né? Antes de mais nada, né, velha guarda por velha guarda, eu sou mais a da Portela, a do PMDB. Né? Seguramente, Sérgio. É muito mais... Voto com o relator. Voto com o relator. Bom, a gente fazia tempo que a gente acalentava fazer essa matéria, né? Perdão, há tempos que a gente acalentava fazer essa matéria. Eu estava envolvido com outras pautas, mas sempre pesquisando sobre as origens do samba e de que maneira a gente poderia abordá-lo. Né? Quando eu finalmente fui para o Rio, né, instalado na Lapa, onde fui saudado por um nóia, muito bom, e a gente se entregou a um trabalho insano. Né? Vale ainda destacar a Cristina Boller, que foi a produtora, e a Ariana, que era a maquiadora, que junto com o Miro compôs o time do Rio de Janeiro. O Miro é o fotógrafo. O Miro é o fotógrafo. Foram 4 dias de trabalho duro, 12 personagens. Alguns deram um pouco de trabalho, assim, o Paulinho da Viola marcou, desmarcou, e por fim a gente conseguiu. E fez não só o Paulinho, como quando conheceu a filha dele, a Beatriz Rabelo, que é cantora. Legal. E foi muito gratificante fazer essa matéria. Você tem pessoas que normalmente você conhece mais sobre aquele lado folclórico, tipo o Zeca Pagodinho, mas quando o Zeca começa a falar de Seresta, começa a falar do Seu Aniceto do Império, quando começa a falar do lado dele de fã, né, indo no Cacique de Ramos, que foi o bloco que revolucionou ali o samba, né, a partir do Cacique de Ramos, mudou-se o andamento, entraram novos instrumentos e o samba, enfim, ganhou o rótulo mercadológico de pagode. Então o Zeca falando de como foi entrar naquele mundo, né, até sob os olhares desconfiados, ele conta uma história engraçadíssima, porque foi ele e o Arlindo Cruz. E quem tocava violão no Cacique de Ramos era o Jorge Aragão, né, que o Cacique depois gerou o Fundo de Quintal. Só que eles deram uma pausa, o Arlindo Cruz foi pegar o violão e o Jorge Aragão falou assim: e aí, garoto, cuidado com esse violão aí, hein? Como se o Arlindo Cruz fosse, né, enfim, e era na época um Cebostilhas, né, assim. Então acho que foi bacana, foi interessantíssimo você pesquisar e trazer histórias curiosas, né? Inclusive a Alcione cantou para você. Sim, a Alcione cantou para mim. A gente estava fazendo uma matéria na entrevista, a gente estava conversando sobre o tempo dela de cantora da noite, e eu falei, pô, você tem uma música aqui que você canta que já está de saco cheio e tal?
E ela me premiou com Do You Know the Way to San Jose, de Butch A gente tem Bacharach um e Hal trechinho, David. inclusive, para tocar. Do you know the way to San Jose? I've been away so long, I may go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace to mind, San Jose. Hello, is a big, big freeway. Cantei muito aquilo na noite. Butch Bacharach. Sensacional. Ela podia estar de saco cheio, mas ela renderia um ótimo disco, né, da Alcione cantando Butch Bacharach. Aliás, ela canta em inglês muito bem, né, em disco ela já cantou Overjoy, do Stevie Wonder. Então foram papos saborosíssimos. Assim. E você acabou amarrando aí pelo centenário, né, o centenário do Samba, Samba, 2016. Que é enfim... há sempre controvérsias sobre o centenário. Uns dizem que foi dia 20 de novembro, outros dizem que foi em dezembro, outros dizem que vale do registro do carnaval, né, que pelo telefone do Donga e do Mauro de Almeida foi registrado no final de novembro, mas estourou mesmo no começo de 1917, quando foi para o carnaval. E eu até brinquei com o Martinho da Vila, porque tinha... Na década de 90, o Flamengo tinha um presidente, que era o Kleber Leite, que inaugurou um ano que seria o grande centenário do Flamengo. O Flamengo não ganhou nada naquele ano. Ele falou assim, não, esse centenário não valeu. O centenário vai ser a partir desse ano. Então eu falei assim, o samba vai ser mais ou menos como o centenário do Flamengo sob o comando do Kleber Leite. Assim, vai ser comemorado em 1916 e 1917. Vão ser anos cruciais para o samba. Mas é curioso, né? Porque o Pelo Telefone também não é um samba, né? Do jeito que a gente conhece. Está mais para um machixe, são versos desencontrados, mas eu acho que é o primeiro registro que se tem do que a gente chama de uma roda de samba, né? Que você tem o primeiro verso, né, do Donga, e as pessoas vão colaborando, né? E ali no meio você tinha figuras lendárias como Pixinguinha, João da Baiana, a própria Tia Ciata, que é uma figura muito importante ali, que era uma organizadora de rodas de samba. Então, ficou-se decidido que Pelo Telefone é o primeiro samba, ou foi a primeira música a ser registrada, né, com o nome de samba, né, com o gênero samba, e Donga e Mauro de Almeida. Legal, então para terminar essa edição do programa, a gente tem justamente Chico Buarque e Donga Pelo Telefone. E Pixinguinha atrás, né? E Pixinguinha atrás ali. Quero agradecer a participação de vocês, Silvio, Sérgio, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Fernanda. E uma boa leitura, um bom final de semana e até a próxima semana. A gente fica com Chico e Donga. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Outra vez. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar